Olá e bem-vindos de volta à série de tutoriais no canal Frederico Monteiro Game Dev, onde estamos explorando o mundo dos jogos 2D em pixel art. Hoje estaremos trabalhando com o LibreSprite novamente, mas dessa vez vamos criar um set de tiles para usar com o AutoTile. O set será composto por uma mistura de grama e terra, para criar um cenário natural e realista. Esse tutorial é voltado para iniciantes e para aqueles que querem aprimorar suas habilidades em pixel art e desenvolvimento de jogos. Durante o tutorial, mostraremos como desenhar tiles individuais, como criar tiles em AutoTile para usar em seus próprios jogos 2D. Com as técnicas que aprenderemos, você poderá criar qualquer tipo de tileset para os seus jogos, desde cidades até masmorras. Então, se você é um amante de jogos 2D em pixel art e quer aprimorar suas habilidades em design e criação de jogos, este tutorial é para você. Para iniciar, você abre aí o LibreSprite, cria um novo arquivo e coloca em 48 por 48 a largura e a altura, que é a soma de 3 tiles, um do lado do outro. Ativa a função de grid para ficar melhor delimitado, apesar dos quadrados cinza escuro e cinza claro já fazer essa delimitação. Em seguida você escolhe uma cor verde, você pode observar ali no canto qual foi a que eu escolhi, desenhando a borda da grama. Fui fazendo esses movimentos como se fosse montanhas, né? Só que a distância vai parecer grama. Eu escolhi um verde mais claro para fazer uma espécie de brilho na ponta da grama, para dar um ar como se a grama estivesse brilhando. E logo em seguida eu já tentei colocar um marrom para fazer uma espécie de sombra entre a grama e a terra. Com isso eu criei uma nova camada para ter um controle melhor sobre a opacidade da cor, e também se eu quisesse depois aplicar um multiply na camada, eu também tenho essa opção. Em seguida eu decidi trocar o verde que eu usei para fazer o brilho, outro verde mais claro ainda para fazer esse brilho, para a cor que eu usei para fazer o brilho eu usar para fazer a cor geral da grama. Como vocês podem ver, já de longe já tá dando uma aparência de grama. Aqui eu não gostei muito do que eu tinha feito e decidi apagar tudo, colocar tudo verde para fazer uma definição melhor da distância entre a terra que vai estar ao redor, a areia, até chegar na grama. Então eu pintei basicamente tudo de verde e escolhi uma cor de terra para colocar uma distância de 3 pixels. Vocês podem ver, eu fiz 3 linhas de pixel. E agora eu voltei mais uma vez com aquela cor verde escura para mais uma vez fazer como as voltas da grama. E fui aos poucos desenhando essas formas como se fossem montanhazinhas, só que simbolizando grama. Aqui não tem muito segredo, você pode fazer de várias formas diferentes, da forma que você achar mais interessante. Mais uma vez volto com um verde claro para colocar nas bordas, para trabalhar com a luz, e crio mais uma vez a outra camada para colocar a sombra. Vai colocando a sombra, cuidado em não fazer como eu fiz aí, colocar uma sombra muito quadrada, tipo nos cantos, evitar colocar, porque passa a ideia de que é algo que realmente é muito pontudo, que está chamando a atenção, e no caso não é a nossa ideia. Nossa ideia é mostrar como se a grama fosse grossa e fosse afinando, mas que ela tem uma sombra embaixo. Daí eu achei que o brilho estava muito pequeno e decidi aumentar o brilho, então eu coloquei mais brilho nas lâminas de grama. Em seguida eu procurei criar outro tom de verde para eu utilizá-lo como uma parte mais escura da grama, como fosse uma sombra. Mexi aí em várias opções nos slides e cheguei nessa cor, que você pode observar no canto inferior esquerdo e colocar a mesma cor que eu. E fiquei testando as cores para saber qual era a cor mais adequada, sempre observando o preview no lado direito. Aqui eu fui deixando um quadrado, um pixel do mais escuro no meio de pixels mais claros, para dar uma ideia que está criando-se um degradê, ou seja, um gradiente entre a cor mais clara e a cor mais escura que está mais abaixo. Aqui eu já selecionei a nossa grama e estou colocando ela uma do lado da outra para ver se ela já está fazendo o tile da forma ideal. Aqui eu vou pintar de verde no centro
porque no centro vai estar só a cor verde, basicamente. Pelo menos era o que eu imaginava aqui no começo, quando eu comecei a arte. Então eu selecionei e copiei e colei o tile da esquerda e girei 90 graus para tentar fazer uma curva nele, observando que eu tento deixar pelo menos 2 pixels de distância da grama para a borda, né? Ter as 2 linhas, 3 linhas de terra. Feito isso, eu seleciono mais uma vez, faço só mais um pouco para realmente deixar o espaço ideal. Em seguida eu vou tentar juntar os 2 tiles um com o outro, fazer com que o desenho dele se torne um pouco mais homogêneo, se conectando. Aqui eu estou observando que não está fazendo o tile da forma que eu gostaria que estivesse sendo feito. Então eu estou selecionando e movendo para um lado 1 pixel, para que eu possa desenhar 1 pixel, como se o tile do meio tivesse um pedaço do tile da lateral. Com isso, mais uma vez, eu aplico o brilho e observo se na janela ao lado, no preview, se está da maneira que eu gostaria. Eu estou fazendo flatten, né, que eu estou excluindo as camadas, fazendo com que todas as imagens que estão na camada, elas fiquem uma camada só. Copiei, colei o canto e inverti usando o Shift H, que é o que muda na horizontal. Agora selecionei todos os 3 de cima, copiei, colei e também inverti apertando o Shift V, que ele muda na vertical. Selecionei mais uma vez só o do meio e virei 90 graus e trouxe ele para baixo e copiei mais uma vez e agora inverti na horizontal mais uma vez e agora preenchi todos os tiles. Agora uma parte importante, vamos salvar a nossa arte, porque já trabalhamos bastante até aqui, não queremos que o programa trave e a gente perca todo o nosso progresso. Então selecione aí a parte desejada no seu computador, digita o nome que você quer no seu arquivo e pressiona OK. Lembrando que, como estamos trabalhando com pixel art, você pode também salvar, caso o seu arquivo não tenha várias camadas, tenha só uma camada como essa que eu fiz, você pode salvar direto já em PNG, que não vai ter problema nenhum. Mas caso você tenha várias camadas, você tem que salvar no formato do programa, que é o formato ASCII. Aqui no caso eu selecionei uma cor, essa cor mais escura, e tentei clarear ela um pouco. Para onde estava com brilho, eu decidi colocar como se fosse sombra. Então eu inverti a lógica. Fui preenchendo onde tudo estava mais claro, ia ficar mais escuro. Eu decidi que a parte mais clara da grama ia ser no centro do tile, do conjunto de tiles. E pixel art é isso, é muito teste. Você não pode querer sentar na cadeira e ficar na frente do computador e simplesmente já tirar a ideia ela do jeito que tá, porque pixel art exige muita abstração, ou seja, você tem que comprimir muita resolução num espaço muito pequeno. Então, com poucos pixels, você já tem que criar toda uma ideia complexa. Então, você sempre tem que fazer muitos testes. Agora eu selecionei uma cor intermediária entre essa sombra que eu tinha colocado no local do brilho e uma cor um pouco mais escura do que a cor geral da grama. E eu fui fazendo esses desenhos como se fossem pontudos para dentro, para indicar como se fossem as lâminas de grama entrando nessa outra parte da grama. Eu fui arrodeando todo o tile e seguindo esse mesmo padrão que eu defini na minha cabeça, que no caso são essas pontas. Para ser um pixel artista, você tem que ter muita resiliência, não ter medo de destruir o seu desenho que você já fez em busca de alcançar algo melhor. Então, sempre esteja disposto a desconstruir para reconstruir. E aqui mais uma vez eu escolhi outra cor intermediária. Vocês sempre podem ficar observando aí, como já falei várias vezes, a cor que está selecionada no canto inferior esquerdo. E eu escolhi ela, decidi colocar ela porque eu quis dar essa ideia de gradiente entre o tom mais escuro e o tom mais claro. Essa parte ela está bem acelerada porque eu levei bastante tempo para analisar o que eu estava fazendo e tentar entender melhor
qual seria a melhor solução. Aqui mais uma vez eu voltei com essa cor intermediária entre o mais claro e o mais escuro e apliquei mais uma vez nas bordas como se realmente estivesse fazendo um brilho, só que não um brilho tão intenso. Então o brilho tá lá para dar um contraste com essa borda verde mais escura, porém não tão clara para que fique cores tão distantes como estava antes. Nessa parte eu coloquei pixels individuais nos cantos que tinha ficado da outra cor para que dê uma ideia que realmente aquilo ali é uma lâmina de grama, ou seja, ela tem um formato de grama, cria como se fosse um caminho para o olho observar melhor a lâmina de grama. Seleciono o tile primeiro que a gente fez e coloco aqui na lateral para ir observando como é que ele está ficando. Já que eu pintei o de cima, não faz sentido eu ter que pintar todos os outros, né? Aqui eu cometi esse errozinho de copiar essa partezinha que eu não tinha terminado de fazer a arte, né, que ele tá um pouco mais clara e do outro lado tá um pouco mais escuro. Mas em seguida logo eu já vou e corrijo esses probleminhas, tipo aqui eu só duplico e coloco lá, então já não tem mais aquele brilho. Agora só falta corrigir a questão que ele ainda tá uma cor só, mas eu decidi, mesmo estando essa parte da grama toda verde, eu copiar e colar para dar uma observada de longe para ver se realmente o tile estava ficando da forma que eu gostaria. Daí em seguida eu só peguei a cor, né, que eu usei para dar o brilho, que era a única cor que estava faltando, e apliquei o brilho em todas as partes que estavam faltando. Em seguida eu achei que eu gostaria de outra camada de luz em cima da nossa grama. Se vocês quiserem, vocês não precisam, né? Eu realmente quis fazer uma coisa mais detalhada. Geralmente você pode ter só 3 ou 4 cores na sua arte. Se você começar a colocar muita cor, pode as coisas fugirem no controle e não pareça mais com pixel art, vai ficar só algo muito borrado com várias cores e não vai ficar bonito. Aqui, como era tão sutil o amarelo que eu coloquei em cima do verde, não estragou a arte. Então eu decidi continuar e fazer como se fosse essas partes mais pontudas, né, para dar a ideia de lâminas de grama. Aqui eu já estava totalmente descontrolado e decidi adicionar mais uma camada ainda de brilho. Aqui foi totalmente desnecessário, mas eu queria que ficasse bem bonito e acabei colocando. Claro que a cor final não vai ficar dessa cor. Se vocês observarem, eu estou fazendo uma outra camada, né? Criei a camada apertando Ctrl N, e aqui eu estou fazendo só a forma rápida de como eu quero essa camada, e em seguida eu vou fazer a alteração da opacidade da camada, clicando 2 vezes no nome Layer 1, ou então clicando com direito e indo em propriedades. Como eu falei, eu deixei bem claro, de 255 foi para 92 e agora 64. Agora que eu esmaguei as camadas, né, juntei todas em uma só, posso pegar a cor, porque a cor agora não está mais sofrendo influência das opções de propriedade. A cor já fica da forma que a gente está vendo. Então se eu pegar com picker, eu posso pintar e não vai causar nenhum problema. Agora eu fui em Sprite, Canvas Size, e vou ampliar para baixo 16 pixels. Por que 16 pixels? Porque 16 pixels é a altura de cada tile e eu quero adicionar mais um tile embaixo. Então eu seleciono os 3 primeiros tiles da linha de cima, copio e colo embaixo. E mais uma vez eu colo e crio uma nova camada que em cima agora eu posso colar mais uma vez, e com isso eu posso simplesmente apagar o que eu não quero deste de cima. Agora eu vou apagando com cuidado. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir a opacidade da camada para observar melhor o que você está apagando. E com isso eu vou criar mais um tipo de tile diferente, que esse daqui é quando você quer desenhar como se fosse só uma fileira de planta, de grama. Isso utilizando o Auto Tile lá na Godot Engine. Ou então, caso você esteja assistindo esse tutorial e esteja seguindo, criando seu jogo em outra engine, como a Unity ou então até a Unreal, vai ter que entender dessas coisas. Aqui eu achei que essas linhas estavam bastante retas e tentei deixar elas um pouco mais curvas para que elas aparentem ser algo mais orgânico. E as que estavam também muito grandes, eu decidi diminuí-las de tamanho. Fui fazendo vários testes até chegar no resultado que eu gostaria.
E como eu colei uma sobre a outra, os tiles, a sombra e os brilhos ficaram meio loucos. Então eu fui aí com a cor do brilho e fui tentando corrigir as partes que ficaram erradas. Como esse era um tile menor, então eu não usei todas as cores de brilho que eu utilizei nesse mais acima. Porque como o espaço era muito menor, se eu fosse colocar, então ia ficar a variação de cores muito grande em um espaço muito pequeno. Então isso só ia ficar bagunçado. Eu sei que pode ser um pouco estranho para você desenhar olhando para outro canto, mas sempre fique prestando atenção no preview, porque o preview ajuda bastante. E não dê zoom no preview. O preview tem que ficar do tamanho padrão para que você observe o tile pequeno, como ele vai ficar. Porque a pixel art é isso. Você está criando como se fosse uma ilusão do que você está tentando demonstrar. Você não tem como desenhar realmente grama com poucos pixels. Então você tem que criar uma ilusão de uma textura que lembre grama. E para fazer isso você tem que observar a ilusão do ponto de vista que a pessoa que vai consumir a sua arte vai consumir. Não é porque você dá um zoom e faz perfeito quando está ampliado, mas quando diminui o zoom, está totalmente diferente do que você fez, né? Aqui em seguida eu copiei só uma parte desse que a gente acabou de fazer, que eu quero fazer agora só um tile que tenha grama, né? Ele seja grama de todos os lados. Então eu fiz a mesma técnica que eu fiz aí em cima. Eu criei uma nova camada, colei em cima, inverti o lado e apaguei o lado que ficou passando e fui corrigindo aos poucos os problemas que gera, né, ao fazer isso, a não desenhar do zero. Aqui eu fiquei ativando e desativando a camada superior para ver se tinha algo a mais que eu tinha que apagar, que eu tinha esquecido. E logo em seguida, mais uma vez, eu achatei as camadas para que se tornasse uma camada só. E mais uma vez começa a tentativa e erro de criar um canto que não seja tão pontudo. Lembrando, pessoal, que todo esse vídeo, toda essa arte que eu fiz, ela foi mais ou menos 1 hora que eu levei para fazer. Agora, para essa próxima parte, nós vamos criar como se fosse uma espécie de curva, de tile para fazer curva, justamente dessa parte aqui de cima. E para a gente fazer isso, nós precisamos copiar uma dessas partes, dá um Ctrl C, vem aqui embaixo, um Ctrl V. No caso, nós vamos inverter a lógica. Essa parte que está aqui, ela passa para ser o lado esquerdo e o esquerdo passa a ser o direito. Você lembre de colocar o tile como se fosse na metade do espaço do tile. Por exemplo, aqui é o tile completo, vocês têm que colocar como se fosse a metade. Agora, para fazer essa parte de cima, vamos ter que, da mesma forma, criar uma nova camada, voltar na camada de baixo, selecionar essa parte de baixo, tente selecionar o tamanho correto do tile e seleciona apertando Ctrl D e Ctrl V, clica na camada de cima e aperta Ctrl V. E a distância tem que ser respeitada da mesma forma. Aqui eu tenho que trazer o tile todo para aqui para baixo, vai ficar só um espaço bem pequeno aqui no meio, onde vai ter terra. Deseleciono, eu posso pegar agora esta parte aqui de cima e completar esta parte aqui do lado. Vou apertar um Ctrl C, Ctrl V, mover. Agora eu tenho que girar mais ou menos 45 graus para que essa parte verde esteja na direção do centro. Com isso feito, nossos tiles estão quase completos. Agora vamos observar, aqui é bom você criar outra camada. Aperta Ctrl D para deselecionar. Agora vamos excluir essa parte aqui e vamos completar fechando dessa forma. Aqui do outro lado, mesma coisa. Selecionar a cor, quer pintar. Aqui está faltando um pouquinho, eu vou colocar essa cor. Aqui eu vou baixar para cá. Vou tirar essa parte do meio, eu não estou gostando, está muito comprido. Agora eu vou fazer um teste simples. Tentar preencher este espaço aqui, selecionando esta parte de cima, até mais ou menos esse local. Ao Ctrl C, Ctrl V, afastar para cá e girar 45 graus. 45 graus é mais ou menos esse ângulo. Depois que você selecionar mais ou menos onde você acha que ele deve ficar, você tira a seleção apertando Ctrl D, copia a cor que está aqui próximo para preencher o resto do tile. Com isso nós temos um tile completamente, então vamos tentar agora fazer com que ele seja copiado em todos os lados. Então Ctrl C, Ctrl V, levar aqui para baixo. Antes de fazer isso eu vou dar um
Flatten, para misturar as duas camadas, selecionar, então Ctrl C, Ctrl V, baixa aqui, aperta Shift V. Como vocês podem ver, ficou com esse problema aqui no meio. Para resolver isso, eu vou pintar aqui, aqui também. Nós podemos também colocar esses dois, um de cada lado, e simplesmente apagar essa parte daqui. Agora temos que testar se esse tile está funcionando com este tile, porque ele que será utilizado na hora de fazer a curva. Ele tem que se conectar com esse perfeitamente, nesta direção ou nesta direção, este daqui em específico. Então Ctrl V, aliás, esse daqui, que é o inverso. Se vocês observarem, parece que faz parte do mesmo tile, ele está conectando todas as peças. Já que nós já sabemos que isso funciona, então vamos agora copiar essas duas partes de cá, da direita, e fazer a inversão. Apertar o Shift H é para mover na horizontal, inverter na horizontal, espelhar, e aperta Ctrl D. Agora sim está pronto esse nosso penúltimo tile. Aqui ficou passando algumas coisas, né? Para corrigir isso é só pegar daqui. E agora para o último tile, eu selecionei a cor de terra, peguei a cor da sombra que eu utilizei para fazer a sombra da grama e fiz pequenos quadrados de 4 pixels e depois quadrados menores de apenas 1 pixel. Escolhi apenas uma cor mais clara, baseada na cor da terra, clareei um pouco e coloquei espaçado entre os quadrados. E assim chegamos ao final do tutorial de hoje, como criar um set de tiles para ser usado como AutoTile usando a Godot Engine 4. Esperamos que tenha aprendido novas técnicas de pixel art e que esteja animado para usá-las em seus próprios jogos 2D. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades da série de tutoriais. Caso tenha alguma dúvida ou uma sugestão, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. No próximo vídeo estaremos fazendo o inverso do tutorial de hoje, criando um set de AutoTile da terra cercado por grama. Então fique ligado na série de tutoriais no canal Frederico Monteiro Game Devs, onde estaremos explorando o mundo dos jogos 2D em pixel art. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!